Não podemos aceder à ideia ou à tentação de termos uma política contra a sociedade. Não. Não pode ser nem a sociedade a reivindicar ou a levantar-se contra a política, nem a política e os políticos a agir contra a sociedade. Temos que evitar isso. Isso tem que ter a que fazer com o mal-entendido que tem que ser superado. Existe, porém, uma questão de linguagem. Eu quero acreditar que a ideia de um subsídio para a reintegração e todo aquele manancial enorme de dinheiro do que se falou nos últimos dias seja um mal-entendido linguístico. Não podemos também acreditar que os nossos representantes, os nossos parlamentares, que por natureza deviam de tal maneira estar inseridos nas vicissitudes reais da vida das comunidades, a ponto de serem os seus porta-vozes, representá-las. Deviam também estar imbricados e integrados na vida das comunidades, até com as situações mais difíceis e mais parcas, a ponto de podermos fazer confiança e pensar que eles falam em nome de todos, de todo o povo que nós somos e constituímos. Por isso, eu só posso admitir que é uma questão linguística, é uma questão de linguagem. Porém, se é verdade que levanta sussurros de escândalo e de não entendimento da parte de boa parte da sociedade, as cifras enormes que os parlamentares parecem beneficiar pelo trabalho que fazem, e alguns até dizem que fazem mal, o ponto mais escandaloso e mais preocupante, e sobre o qual penso que temos que incidir, não é esse. O ponto mais importante é não se terem debruçado sobre aqueles que são os mais fracos, aqueles que têm os salários mínimos. Os juristas dizem que a gente percebe a essência do direito quando este milita pela defesa dos mais fracos. E a sociedade civil, os académicos, também estão lá para fazer duas coisas. De um lado, defender os mais fracos, mas também recusar a sociedade. Não permitir que ela se atomize, que ela se divise, nem entre partes, nem entre partidos, o que seria ainda mais grave entre a política e o povo, entre a política e a sociedade. Então, a minha locução vai na direção de dizer que há um erro que se cometeu que tem que ser retificado. Há alguma coisa que tem que ser revisto. Em primeiro lugar, doravante, é preciso que os parlamentares se pensem e se autoconsiderem como pessoas profundamente inseridas nas vicissitudes reais do país, do povo, que são as nossas. Porque só assim eles podem ser seus representantes. Isto vai, primeiro, do conceito mesmo de integração, dos benefícios que eles usufruem, mas sobretudo do tratamento que dão no trabalho de legisladores que fazem a situação dos mais pobres, dos mais fracos e dos mais favorecidos. A nenhum momento podemos admitir para nós próprios que exista uma fratura entre a política e a sociedade. E se o perigo dessa fratura existe, é um perigo que tem que ser corrigido. A nenhum momento podemos admitir para nós próprios que os nossos parlamentares não estão suficientemente integrados na vida e na vida dos nossos povos. E se isso existe, tem que ser corrigido e retificado o mais rapidamente possível. A nenhum momento temos que pensar que foi por negligência e não consideração que o orçamento não previu a defesa daqueles que eram mais fracos. Mas se a política é a arte do possível, para citar o grande Júlio Andreotti, então ocorre que retifiquemos o que vai mal, corrijamos o que possa ser feito e façamos justiça, quer dizer, defender os mais fracos de entre nós. Então eu faço votos que os senhores parlamentares e o Parlamento como instituição tomem muito a sério este grito do seu povo que não quer uma fratura com ele nem com a política. Este grito do seu povo que não quer que os parlamentares não o representem. Este grito do seu povo que quer que seja ratificado o que está errado e que pode e deve ser. Obrigado.